Alien. Saudações terráqueos. Como passaram essa era? Há 10 mil anos atrás não estava essa bodega. Mentira, estou fazendo uma música de um amigo meu que acabou virando um hippie morador na floresta, né? Mas temos que falar agora, porque no mundo de hoje nós aparentemente temos ETs sobrevoando os Estados Unidos com naves em formato cilíndrico e octogonal, tá? Vamos tratar disso porque, obviamente, a situação é um pouco mais complexa e esse tema será muito falado essa semana, então esse vídeo será bem importante. Roda a vinheta. Galera, lembrando que não nesse fim de semana, o próximo estaremos em turnê aí pelo Paraná. Então se você for de Maringá, Londrina ou Curitiba, não perca, já compre seu ingresso, tá? Estarei eu, Arthur, galera toda, todo mundo, vamos aí. E será um grande evento, tá? Estamos até tentando levar uma pessoa que vocês imaginam quem seja. Vamos ver se ele chega a tempo, tá? Então, basta comprar teu ingresso aqui. Tá acabando, essa semana encerra o ingresso com certeza. E é isso aí, valeu. Vamos lá, galera, olha só. A gente já vem acompanhando coisas estranhas acontecendo, né? Se eu olhar numa perspectiva um pouco mais longa, nós vivemos agora há pouco uma pandemia, uma briga sobre vacinas, uma guerra em território europeu envolvendo a Rússia e agora uma história de OVNIs, né? Os OVNIs que nós estamos falando aqui, tá? Pra ficar bem claro, começaram com aqueles balões meteorológicos, que no começo ninguém sabia exatamente o que era, e depois descobrimos que eram balões de espionagem chineses, que sobrevoaram o território americano, foram pra Montana, andaram até perto de base militar. Isso, aliás, serviu pra muita gente pra fazer com que aquela lenda de que os Estados Unidos tinham sistemas de proteção dos espaços aéreos praticamente inexpugnáveis, deixar que essa lenda meio que caísse no campo da lenda. Porque sim, esses objetos não tripulados conseguiram entrar lá. E a novidade foi que depois de terem abatido lá os tais balões meteorológicos, que na verdade eram balões de espionagem, novos objetos apareceram. E esses objetos eram muito estranhos, tá? Um dos objetos foi abatido no Alasca. Outro objeto foi abatido no Canadá. Sob autorização do Trudeau, ele autorizou, os Estados Unidos foi lá e fez o abatimento. O terceiro objeto foi abatido ontem, num lago enorme que fica ali de Chicago pra cima, nos Estados Unidos, tá? Fecharam o espaço aéreo daquela área, sob uma justificativa de defesa e segurança nacional. Um avião de reabastecimento ficou sobrevoando, e aí os caças F-22 chegaram lá, tacaram-lhe um míssil no objeto, e o objeto caiu. Os pilotos descreveram, e esse ponto é bem interessante, que a nave em si tinha um formato cilíndrico, ela não parecia ter uma propulsão, por exemplo, não tinha um motor pendurado, nada, não tinha asa, e ela emitia algum tipo de sinal que fazia com que os instrumentos dos aviões ficassem perturbados ou abalados, ou eles desregulavam aquilo, né? E aí, meu velho, quando falaram isso, a galera entrou em polvorosa. Os ETs chegaram, os ETs vieram, eles estão entre nós, né? Aliás, eu quero só colocar aqui que, além desse formato aí da nave, havia uma outra nave, que é o que você está vendo agora nessa imagem, que tinha um formato octogonal, tá? E era muito estranho. Como é que uma coisa octogonal que fica rodando no ar, como isso sustenta, né? Há uma tecnologia claramente muito avançada rolando, a ponto de permitir que nessa altura, esse objeto que não tem asa, não tem nada que seja aerodinamicamente estranho, fique voando. A gente sabe, por exemplo, e esse é o ponto que eu vou tratar mais pra frente, que existe no imaginário das pessoas essa ideia do ET. O ET, num mundo cada vez menos religioso e mais racional, ele substitui a ideia das entidades, de elfos, gnomos e até dos anjos e dos santos em grande medida, né? Os extraterrestres são os homens do desconhecido que vêm nos visitar. E aí nós temos um misto de curiosidade e pavor com relação a eles. Eu, pelo menos, só tenho pavor. Se aparecer um ET aqui, o que eu vou fazer? Essa é uma quebra tão grande de perspectiva, né? Que, enfim, não estamos sós, que eu nem sei. Eu falei, meu Deus, né? Eu vou, sei lá, vou me aliar com os ETs, eu não sei o que eu vou fazer. O lance, meus amigos, é que a galera entrou nesse pânico e deixou uma hipótese um pouco mais plausível de lado, tá? E qual seria essa hipótese? A hipótese chinesa, né? Estados Unidos e China estão num processo de provocação mútua. A guerra que acontece na Ucrânia, em grande medida, é também um confronto nesta nova Guerra Fria. Rússia, aliada da China, vê ali o campo da Ucrânia como um lugar de enfraquecer a OTAN. E a OTAN fica brigando ali. Mas o verdadeiro ponto de inflexão não será ali na Ucrânia, e sim em Taiwan. Território considerado pelos chineses como parte, vamos dizer, fundamental daquilo que chamam de China, e aliado
dos Estados Unidos, com inclusive uma frota americana no local. Norte-americanos enviam deputados regularmente para lá, reforçando a soberania de Taiwan. E o mundo fala o tempo todo de uma possível, na verdade uma provável guerra que vai acontecer nos próximos anos. O Kim Kataguiri está direto com a embaixada do Japão e os japoneses relatam para ele, vai ter guerra. Os próprios japoneses já estão se preparando militarmente para isso. Então, o crescimento dessa tensão e a queda dos Estados Unidos enquanto poder único, ele vem sendo suplantado em grande medida, especialmente economicamente, mas também cada vez mais tecnologicamente pela China, ele vai nos trazendo um cenário, obviamente, de uma nova instabilidade. Uma nova potência que ascende, que avança, que ocupa espaços no mundo todo, e a outra potência que ainda é potência e que é o grande colosso militar do mundo, tentando evitar essa perda de espaço, tá? O lance é o seguinte, comentando, eu fui vendo com especialistas, essa questão do drone, né, possível drone, ou do OVNI, para ficar na lenda aqui, octogonal está rodando, significa uma coisa, que alguém pensou ele para se escapar, para se evadir dos radares. Você pega imagens como, por exemplo, esse tipo de caça que tá aí, os caças stealth, e eles têm justamente esse formato poligonal, que eu não entendo exatamente o motivo, mas é um formato que impede que esses caças sejam captados pelo radar. Aparentemente, os aliens que vieram aqui não queriam ser captados por radares terráqueos, né, e adotaram este tipo de formato, que não é exatamente o melhor dos formatos se você for pensar em termos aerodinâmicos, né? Então, pode ser, provavelmente, que este OVNI era um objeto voador bem identificável, né, e que em vez de ter um alien, como você está vendo aqui, você tem, sei lá, um chinês como este aqui. Tá? E aí, né, controlando de longe, não sei exatamente qual é o método, não sei nem qual é a tecnologia, e assim, esses caras conseguiram nesse jogo de empurra, nesse jogo de fricção diplomática com os Estados Unidos, romper uma nova barreira, entrar no espaço aéreo da grande potência global sem nenhuma dificuldade, tá? Eis o ponto, sem nenhuma dificuldade. O Rei Tanu, será que então, de logo mais, outros OVNIs estarão sobrevoando o território americano com mísseis nucleares? Porque isso pode ser real, se isso começar a acontecer, os Estados Unidos estão em grande medida indefesos diante de uma nova tecnologia que vem rompendo os paradigmas antigos, caças, aviões, mísseis balísticos facilmente detectáveis, né? A coisa começa a mudar bastante de figura. Mas qual é a graça em falar em uma terceira guerra mundial quando a gente pode falar em aliens? Seria muito mais legal os aliens, gente. Seria muito mais legal. Alguns direitistas norte-americanos, isso precisa ser tratado aqui, vêm falando que na verdade isso é uma estratégia utilizada pelos globalistas para desviar a atenção das pessoas para os verdadeiros problemas e também para reforçar a ideia de um governo mundial que teria que fazer diplomacia e, em grande medida, combater a ameaça alienígena. Perceba, temos que unificar, temos que ter um aparato de segurança único, tal qual, em grande medida, o mundo adotou, vamos dizer, protocolos sanitários similares para fazer enfrentamento a este inimigo comum, que não é mais um vírus, agora é um ET. Portanto, nós precisaríamos nos unificar, tá? Isso é o que a direita americana vem falando. Até o Olavo de Carvalho já falou isso, que os ETs, existindo ou não, seriam usados para, vamos dizer, para essa inglória tarefa de unificar o mundo sob um governo geral. Eu não seria tão otimista, nem pessimista, nem tão ousado nessas conjecturas, tá? Eu ainda acho que é China versus Estados Unidos e é um mundo estranho sem ET que nos aguarda, tá? Um mundo de duas potências muito poderosas, com armas que nós ainda não conhecemos, rodando por aí e eventualmente matando gente por aí, como já está acontecendo na Ucrânia, e a gente de longe assistindo e tentando entender o que está acontecendo, tá? Se rolarem ETs, pessoal, que seja pelo menos, sei lá, o ET do filme ET, e que a gente faça o que os bons brasileiros fazem, que são memes como esse. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.